boa noite. Está começando mais uma edição do seu CG Notícias, o nosso web jornal diário, que você acompanha sempre através do www.capingrossotv.com. Depois de um pequeno recesso, a nossa equipe está de volta e no programa de hoje as seguintes matérias. Reisado, sambadores mantêm a tradição na cidade de Capim Grosso. Homem anda com faca cravada na cabeça e consegue pedir ajuda. Vero Matos trazendo dicas de como arrumar um emprego, seja o primeiro emprego ou seja a reintegração no mercado de trabalho. Essas e outras notícias em 30 segundos aqui no seu CG Notícias. Docimel, o supermercado mais completo. Somente no Docimel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Docimel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Docimel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras, com promoções imperdíveis para você economizar. Docimel, o mais completo. Estamos de volta com o CG Notícias aqui no www.capingrossotv.com. Olha, no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, um grupo formado por músicos, cantores e dançarinos vão de porta em porta levando cultura e samba de reis, que também é muito conhecido como Folia de Reis, para a casa de conhecidos e conhecedores da cultura. Na noite do último domingo, dia 5, sambadores visitaram casas do bairro Oliveira, município de Capim Grosso, acompanhados de uma viola, pandeiros e um caboclo que animava os cânticos e danças. O samba é cantado e dançado sob muita animação, enquanto cachaça e dinheiro são oferecidos para os sambadores. A tradição pode ser praticada diversas vezes ao ano, mas ao que se inicia no período de 24 de dezembro e se encerra em 6 de janeiro, o dia tido como o Dia de Reis. Esta é uma matéria dos colegas do FR Notícias. Vamos ao Estúdio B, onde o repórter Cione Santos conversa com Vero Matos, hoje trazendo dicas sobre emprego. Boa noite, Cione. Boa noite, Vero. Boa noite, Jean. Boa noite ao caro telespectador da Capim Grosso TV. Verdade, depois de um período de recesso aí, aqui estamos de volta para trazer informações. E hoje eu converso com o Vero Matos, ele que vai falar sobre a questão de como arrumar emprego e até também como se manter em seu emprego. Vero, boa noite, bem-vindo. Como é que o cidadão deve fazer para conseguir um emprego? Boa noite. Boa noite, Cione. Boa noite, Capim Grosso. Hoje nós temos uma facilidade enorme com relação à empregabilidade, né? Principalmente do indivíduo que quer voltar ao mercado de trabalho. Há um entendimento das empresas que a experiência conta bastante e que necessita apenas, em alguma dessas situações, na questão da empregabilidade, do retorno ao trabalho, apenas numa reciclagem de conhecimento, né? Quando a gente fala de reciclagem de conhecimento, a gente está dizendo que as pessoas têm que voltar à sala de aula para refazer ou acumular outros conhecimentos que necessita nas novas profissões. E na questão do primeiro emprego? O primeiro emprego é o grande desafio que o indivíduo tem, não é? Ele tem as alternativas de buscar um primeiro emprego através da sua relação de amizades, né? Através dos seus amigos e através do seu estágio ou até mesmo sendo encaminhado pelas escolas, né? Principalmente quando o indivíduo está fazendo a conclusão de sua graduação. Mas o desafio do primeiro emprego realmente ele é muito grande, principalmente quando a gente percebe que há um despreparo dos jovens com relação a bater na porta das empresas e tem aquela dificuldade com relação às entrevistas. Isso quer dizer que o jovem está mais preocupado com a questão de arrumar um emprego do que se preparar para o mercado? Exatamente, né? A formação do indivíduo, ela começa nessa situação do primeiro emprego. E hoje, e a gente tem chamado a atenção para esse hoje, é que as redes sociais são os grandes caminhos e meios de você procurar o seu primeiro emprego. E nós temos visto que a maioria dos jovens, eles não se prepara com relação à busca desse primeiro emprego através da rede social. Eu conheço empresas e a gente incentiva na condição de consultor de empresas que busque, né,
aqueles cargos que você tem disponibilizado através das redes sociais. Principalmente hoje a rede social que está na moda, que é o Facebook. Antigamente, até há poucos dias atrás, a gente tinha o Facebook, ou o Orkut. Hoje a gente tem um Facebook. Porém, o indivíduo, o jovem principalmente, ele não está percebendo que cada vez que ele entra no Facebook, ele está construindo o currículo dele. Antigamente mesmo, porque a gente já pode, a questão do hoje, que a rede social faz para você, a gente pode chamar de antigamente, 3, 4 anos atrás. O indivíduo apresentava um currículo, né, com 4, 5 linhas e mandava para uma empresa, se disponibilizando a fazer qualquer coisa na empresa. Hoje já não tem essa condição. Ou você tem um preparo, ou você tem uma boa indicação em razão do seu comportamento, né, ou você é buscado nas redes sociais. Vera, para a gente entender melhor, o cidadão, hoje você pode observar o seguinte: alguns jovens colocam lá no Facebook, na sua página principal, VASP. VASP é vagabundo sustentado pelos pais. Você, como um entrevistador de um cidadão que está procurando o primeiro emprego, ao ver essa colocação, o que você diz para esse seu entrevistado? Com certeza eu não convidaria para uma entrevista, certo? Você não vai convidar um entrevista, um indivíduo que ele já se associa a uma questão de vagabundos, né? Então não tem como você de pronto você chamar o indivíduo. O que é que você procura no primeiro emprego? Você tem uma quantidade tão grande de jovens disponível para o mercado que você procura a nata desses jovens. Então você vai buscar assim no Facebook aqueles jovens mais inteligentes, não, talvez nem tanto mais inteligentes, mas que tem um comportamento mais adequado para uma rede social. Aquele que não usa dos palavrões, aqueles que não usam gírias, né? E o que a gente teve. E outra coisa, os erros de português que são importantes na hora de você se apresentar. Certo? Então é importante que o jovem entenda o seguinte: cada dia que ele faz a sua entrada numa rede social, ele está construindo o currículo dele. A gente percebe muito bem hoje que a forma de música, o comportamento, certo? Que ele se coloca ali nas redes sociais, dá uma ideia do que aquele indivíduo é. Isso é para nós. Por exemplo, ao invés de colocar VASP, vagabundo sustentado pelos pais, poderia estar dizendo, buscando oportunidade de emprego. Isso, você foi na veia da situação, certo? Em vez de você se autodenominar como associado a uma rede de vagabundos, certo? Você tem que se associar a alguém que está buscando uma oportunidade do mercado de trabalho. Não custa você calar, certo? Disponível para o mercado de trabalho, em vez de você colocar associado a vagabundos, né? Que são uma gíria do jovem, mas o jovem tem que entender que essa gíria ela tem um limite. Então você pode sim botar lá no seu Facebook, certo? E botar nas suas postagens também que você é um indivíduo que tem uma capacidade e que está disponível para o mercado de trabalho dentro daquela área que você gostaria, que você se identifica mais. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você, velho. E na volta eu vou falar com você sobre a questão de como se manter no emprego e também a pessoa que perdeu o emprego, já tem uma idade um pouco avançada, como fazer para poder conseguir um novo emprego. Volto ao Estúdio A, é com você, JC. É isso aí, daqui a pouquinho tem mais dicas para se manter no emprego, para conseguir o primeiro emprego, para se readequar, para se reinserir no mercado de trabalho. E na volta também a informação sobre o trabalhador rural que foi encontrado com uma faca cravada na cabeça. Já já a gente traz essa notícia também. Edifício Maria Inácio, o endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado, na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio, o endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 75-9121-8894. Edifício Maria Inácio. O trabalhador rural da cidade de Agudos, no centro-oeste de São Paulo, foi atendido com uma faca cravada na cabeça. Ele conseguiu pedir ajuda aos vizinhos, mesmo com o objeto no crânio, e segundo informações do delegado responsável pelo caso, Jader Biazon, de acordo com o próprio homem, ele foi encontrado consciente e levado ao pronto atendimento da cidade,
onde ainda conversou com os policiais. Ele foi encontrado com a faca cravada na cabeça no meio da rua, andava normalmente e pedia socorro. Os vizinhos levaram a vítima até o pronto-socorro e durante o trajeto ele alegou que não se lembrava do que havia acontecido, foi o que disse o delegado Biazon. Vamos voltar ao Estúdio B. O repórter Cione Santos conversando com o Vero Matos, trazendo dicas sobre emprego. Bem, volto a falar com o Vero. Ele, na conversa anterior, falou sobre como entrar no mercado de trabalho. E agora, Vero, depois que você conseguiu um emprego, como você deve proceder para manter aquele emprego e, obviamente, abrir mais oportunidades dentro da empresa? Hoje a gente fala bastante da questão do empreendedorismo, né? E empreendedorismo é aquele indivíduo que tem a coragem de montar a sua atividade com poucos recursos, certo? Não é diferente para quem entra no emprego, certo? Ser um empreendedor, ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que estar cada dia inovando dentro do seu trabalho. E para a manutenção desse emprego, é necessário que também o indivíduo atenda às necessidades da empresa com relação aos conhecimentos. Todo dia nós temos conhecimentos novos, né? Eu gosto muito dessa música do Lulu Santos, né? É como uma onda. E na verdade nada. Cada hora que a gente passa, a gente tem um conhecimento de novo, moderno. Se a gente fala de área administrativa, cada dia a gente tem leis novas. Então você não espera que alguém te diga o que você tem que fazer com relação à manutenção do seu emprego. É você que tem que saber quais as necessidades que a empresa tem para que você mantenha-se nesse emprego. Primeiro, informatização, certo? Não há como você ser uma pessoa muito bem empregada se você é um analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? É aquele cara que ele tem boa formação, tem bom conhecimento, mas ele não tem a capacidade funcional para aquilo que ele se prontifica a fazer, certo? Tudo bem, ele está empregado, então ele tem que buscar, certo? Esse conhecimento, principalmente hoje com relação à questão da informática. Não há nada que a gente faça hoje que a informática não esteja totalmente envolvida. Seja na área de vendas, né? Se você vai hoje vender, você tem que levar um notebook ou um tablet, alguma coisa dessa que você precisa ali registrar os seus pedidos. Se você é da área de informática, nem se fala, né? Que cada dia a tecnologia um pouco mais avançada. E se você é da área de administração, não é diferente. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos totalmente voltados para a questão do conhecimento, principalmente daquilo que a gente chama de informatização do indivíduo. E também, a gente não pode ficar só na questão da informatização. Nós precisamos dos indivíduos muito bem formados dentro da empresa. E hoje isso é tão interessante que até o próprio Enem, hoje, ele deixa de analisar o indivíduo, né, em razão daqueles conhecimentos que ele tem de matemática, de geografia, de história, de português, para analisar o indivíduo que tem melhor formação, melhor conhecimento do que acontece no momento. Você não pode estar numa empresa, certo? Se você não tem o seu dia a dia, se você está na área de contabilidade, você não pode esperar que o seu chefe, certo, lhe diga qual foi a lei que entrou em vigor hoje. Você tem por obrigação de saber, de ter conhecimento e tirar pelo menos 2 horas por dia para se tornar uma pessoa empregável ou uma pessoa com condições de se manter no seu emprego. Para finalizar, o cidadão já tem uma certa idade, passou dos 40 anos, 50 anos, está desempregado, perdeu o emprego. O que fazer para que esse cidadão possa retornar ao mercado de trabalho? Boa parte do país hoje, esse indivíduo não está desempregado, que é uma beleza, né? Nós temos o menor índice de desemprego do Brasil de todos os tempos. Porém, numa região como nossa, realmente a gente tem esse tipo de problema. Aí o que é que acontece? Você inserir esse indivíduo no mercado de trabalho, ele necessita, certo, também buscar os seus conhecimentos. Ele precisa identificar o que é que ele quer, certo? Saber aquilo que ele pode buscar no mercado, ou em razão do conhecimento que ele já tem, que ele já existe, ou em razão da experiência, né, em algo, e ele pode se colocar à disposição do mercado. Aí sim, esse indivíduo, além dessa questão que eu falei da informatização e das redes sociais, ele pode sim enviar o seu currículo, várias agências de emprego têm, né,
fora do mercado de Capim Grosso. Aqui em Capim Grosso a gente também está tendo uma experiência interessante, que é um mercado que está crescendo, certo? Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar com pessoas que ultrapassou acima dos 40 anos de idade, né? Prova que eles hoje voltam ao mercado, voltam com muita responsabilidade. Aqueles que perderam o seu emprego por um comportamento inadequado, hoje eles têm consciência de que tem que ter um comportamento para se manter no mercado. Então, hoje, o que é que o indivíduo tem que fazer? Reciclar seus conhecimentos para voltar ao mercado de trabalho. E precisa ter uma opção, certo? De profissão, ou até mesmo mais de uma profissão, certo? Como eu cito algumas vezes, é necessário que você diga assim, eu gosto de fazer isso, vou me preparar a fazer isso e vou buscar o meu mercado de trabalho. O jovem de 40, acima dos 40 anos, nós estamos tendo experiência interessante, que a construção civil, ela está pegando todo mundo. E hoje você tem condição de ser um pintor, um mestre de obra. Nós mesmo temos uma escola em Aracaju, que o nosso curso mais importante lá é o de mestre de obra. O indivíduo passa de 6 a 8 meses nesse curso e sai de lá com garantia de emprego com um salário de R$4.000. Lógico que para isso você tem que ter uma condição de aprender algumas coisas com leitura, né? Leitura de plantas, aprender a questão das normas de segurança, né? E também você ter disposição de deslocamento, porque o mercado ele é descentralizado, certo? O mercado de construção civil ele é descentralizado. Os grandes salários estão nas grandes cidades. E essa é uma das oportunidades que é o mercado de construção civil. Mas também hoje nós temos o quê? Você coloca uma oficina de moto, você sabe que a coisa dá certo. Você bota ali uma situação de pintura, uma empresa de pintura, você sabe que está certo, se a pessoa tem uma tendência a ser um empreendedor. Do contrário, não, ele vai, se prepara e busca o mercado de trabalho, porque hoje nós estamos vendo empresas buscando pessoas até com seus 55, 60 anos de trabalho para trabalhar. Vero, agradeço muito a você pela participação mais uma vez aqui no nosso CG Notícias. Com certeza de que você levou aí informações para as pessoas que estão necessitando buscar o emprego e, obviamente, ingerir ou se integrar dentro do trabalho. Obrigado pela participação mais uma vez. Ok, Cione. Eu só queria falar só mais um minutinho sobre a questão do estágio. A gente não pode deixar de chamar a atenção do jovem para a questão do estágio. O jovem precisa entender que o estágio, aquele de preparação dele, ele não pode se preocupar com as finanças. Às vezes o jovem deixa de ter sua formação completa porque ele não quer fazer um estágio de 6, 8 meses sem remuneração, certo? E é necessário que você tenha esse estágio. A faculdade, por exemplo, ela não prepara você em certos cursos ao ponto de que você sai hoje da faculdade e amanhã você está empregado. Infelizmente, nós precisamos evoluir nessa questão da grade curricular das faculdades para que possa preparar o indivíduo com mais laboratório dentro das faculdades para deixar o indivíduo em condição de ser empregado. Mas eu queria chamar a atenção para essa questão do estágio. Muita gente perde a oportunidade de emprego porque não faz aquele períodozinho de estágio que ele é fundamental, principalmente quando a gente trata da questão do primeiro emprego, principalmente quando a gente trata do indivíduo que faz sua graduação. O curso técnico a gente não tem muito o que discutir, porque hoje é preciso ser muito claro e objetivo e não ter medo de falar e nem vergonha de falar. O segundo grau hoje, certo, não dá condição de você ter um emprego relativo, a não ser quando você tem um curso técnico, né? Mas assim mesmo a gente tem que entender que um curso de segundo grau é aquele técnico agrícola, aquele mecânico, certo? Esses sim são os cursos técnicos que deixam as pessoas em condições de empregar. Do contrário, se você sai da faculdade, você tem que ter a parte de estágio. Nós sabemos que os médicos têm 2 anos de estágio. O engenheiro não pode ser diferente, o contador não pode ser diferente, o administrador não pode ser diferente. Todos eles necessitam desse período de estágio, mesmo que seja sem remuneração, para buscar aquela oportunidade de emprego que ele precisa ter. Ok, muito obrigado mais uma vez, Vero Matos, ele que trouxe dicas importantes para você que quer se inserir dentro do mercado de trabalho. Volto ao Estúdio A, é com você, JC. Obrigado, Cione, obrigado, Vero. E para você, amigo internauta que porventura conectou no nosso programa agora, o programa completo na íntegra já está disponível no www.capingrossotv.com. Estas e outras matérias
e outros conteúdos também para que você possa acompanhar a qualquer momento. Ajude a Capim Grosso TV compartilhando os nossos vídeos no Facebook, nas suas redes sociais. Na técnica, Eric Rios, marcando também a presença de Gevaldo Rosa. Quinta-feira é dia de Pronto Falei. Amigos e amigas internautas, o nosso muito obrigado por sua companhia. Boa noite.